Quando tudo estiver dando errado, se acostume. Tá muito rápido essa frase, cara. Ela tem que ser, ela tem que vir de uma forma, ela já vem direto assim, mano. Mas essa é a ideia. Já começa a tela preta com a pessoa tomando uma dessa. Então, tá começando mais um Sem Nexo Podcast. na minha frente. Eu sou o Juan, tá? Já vou me apresentar, Juan Souza. Tamo junto. Na minha frente tá o João. Oi. Salve. Salve. Salve, salve. E do lado dele tá o Rodrigues. Buenas! A gente tem uma convidada hoje muito especial. A gente vai abordar um tema muito especial, muito importante. O nome da nossa convidada, Fran. Fran, conta mais um pouco sobre... Reparou que ele ia tentar pronunciar o nome dele. É que a gente tem uma conversa antes aqui e tal, mas a Fran, ela é uma convidada muito especial. A gente quer que tu se apresente de forma bem rápida, bem sucinta. Isso significa só dizer o nome? Que a gente precisa saber. Pô, bem rápida, porque... Então, eu me chamo Franciane, sou casada, tenho 28 anos, mãe do Augusto, autista, de 5 anos. Como profissão, estou no caminho para pedagogia, além de dona de casa, também faço estágio numa escola. Isso, e o tema não é bem um tema, né? A gente não trata o podcast como uma entrevista, assim como uma conversa, mas o tema pra gente startar isso aqui é realmente o autismo e tal. Isso aqui não, tenha mais respeito. Não é isso aqui, rapaz. Primeiro que tu já falou tema, ele não gosta que fale tema. Tu já usou a palavra errada duas Eu usei vezes. a palavra tema pra dizer que não é um tema. O tema que não é tema, é isso? Exatamente. Pra gente começar, pra gente conversar, pra gente abrir. E a gente não vai falar nas plataformas que estamos, que todo mundo já sabe, é isso, né? Todo mundo já sabe, mas a gente tá no Instagram também. A gente coloca uns trechos lá. Fala, João, eu sei que tu tá ansioso. A gente tá no Insta, coloca uns trechinhos de mais ou menos 1 minuto. Então, se tu gostar do convidado ou da conversa, é só ir no episódio completo. Estamos no Spotify e YouTube, é isso? É isso aí. Exato. Já que vocês me cortaram todas as vezes, eu vou só esperar agora. Começa o jogo. Mas, continuando aquele papo que a gente estava tendo aqui em off, tu disse que teu filho tem uma dificuldade de desenvolver o verbal. E, normalmente, cada criança autista tem uma dificuldade sempre de desenvolver alguma habilidade específica? Então, na verdade, o autismo, ele não é igual para todos, né? Cada criança tem a sua característica, cada criança tem as suas dificuldades. O Augusto, ele era uma criança que até os 3 anos, mais ou menos, ele não falava pronunciado, assim, né? Na verdade, o autismo dele, a gente teve o diagnóstico com 2 anos e 4 meses, mas quando ele tinha 1 ano e 4 meses, a gente passou a desconfiar do autismo dele, mais precisamente eu, porque tudo que ele tinha aprendido até a fase de 1 ano e 4 meses, ele regrediu. Então, a gente foi atrás do diagnóstico, não é um diagnóstico barato, né? Se tu for atrás de uma consulta, não é uma consulta acessível. E também... Quanto tempo demora? Assim? O que seria o diagnóstico? O diagnóstico, ele é no mesmo momento, sabe? Ele é... É uma bateria de exames ou testes? Não. Meu marido até ficou um pouco chateado porque não tem exames palpáveis, assim, né? Ele é feito um exame em consultório com o neuro e ele mesmo já diagnostica naquele momento, né? Daí, lógico, ele pode pedir alguns exames específicos caso ele desconfie de alguma outra coisa, né? No caso do Augusto, não. A gente teve o diagnóstico na primeira consulta e aí a gente partiu da consulta com os terapeutas, né? Que daí o médico indicou quais terapias a gente deveria começar, porque como ele não falava, na verdade, assim, até 1 ano ele balbuciava, ele teve todos os picos de uma criança até 1 ano ele alcançou, depois de 1 ano ele regrediu. E aí a gente teve que fazer o tratamento dele com terapias, né, que a gente mantém até hoje, e a gente começou com a fono. Quando ele foi para a fono, ele realmente não falava pronunciado como vocês escutam ele falar agora, né? Ele balbuciava, mas não falava de mamãe, papai, eu quero isso, eu quero aquilo. Ele não se comunicava da forma certa com a fala. Ele sabia se comunicar de outras formas, mas não usava da fala para se comunicar. Então, a gente teve que fazer a intervenção dele através da terapia com a fono. Fazem 2 anos,
2 ou 3 anos, mais ou menos, que a gente começou a intervenção dele com a fono. E nesse último ano de 2020, mesmo com a pandemia, ele teve um salto assim de aprendizado gigantesco, coisa que a gente esperava que ele fosse regredir por conta de estarmos vivendo uma pandemia, por ele estar vivendo isolado, sem comunicação com outras crianças, sem ter a interação social, né, que pro autista já é uma coisa que ele não interage porque é dele mesmo, né? Sim. Então, vivendo uma pandemia, isso podia dificultar muito mais, e ele nos mostrou completamente o contrário, né? Quando a gente começou a fazer a terapia dele mesmo em casa, acompanhado, supervisionado pela terapeuta dele, ele só demonstrou que ele respondia tudo aquilo que a gente esperava. E aí, quando a gente começou a levar ele para parquinho, agora, final de julho, agosto, que deu uma amenizada na pandemia, ele partiu sozinho para conversar com as outras crianças, com os outros adultos do parquinho. Ele por si só estava indo, ninguém pedia, ninguém dizia para ele, filho, vai lá, fala com o amiguinho. Não, os amiguinhos chegavam nele, ele ia nos amiguinhos, brincava, só que ele é uma criança bem difícil, assim, né? Ele é uma criança que ele não aceita a brincadeira de outra criança se antes aquela criança não entrar na brincadeira dele. Que ele gosta muito de correr, de brincar, de pega-pega, de esconde-esconde. Então, para ele entrar na brincadeira de uma outra criança, essa outra criança tem que ceder primeiro a brincadeira dele, né? Ela tem que brincar de pega-pega com ele, para ele se sentir à vontade com ela, e aí sim brincar com o que ela quer. Mas entendeu? Isso é um padrão do autista, do autismo, ou não? Vai variar muito do nível. Então, na verdade, a interação social é uma coisa que raramente existe, né, no autismo. Eles são muito... Essa é a maior característica de alguém que tem autismo. Eles não interagem socialmente, né? A gente costuma dizer que eles vivem um mundinho deles, né? Eles não têm a necessidade de viver uma troca de fala, entendeu? Eles não têm essa necessidade. Então, ele mostrou pra gente completamente o contrário daquilo que a gente pensava, né? E aí, até quando a gente teve a resposta que a gente conversou no final do ano com a terapeuta, quando a gente fechou o ano de terapia, ela mesma se surpreendeu também, e ela deu todos os pontos positivos do que a gente conseguiu alcançar, das metas que a gente propôs para ele no começo do ano, né, que a gente sempre faz isso, a gente senta com o terapeuta e ela propõe as metas que ela quer e junto com o que a gente espera dele, né, como filho. Então, ele alcançou todas as metas do que a gente tinha proposto no começo do ano e ele não teve a regressão que era esperada, assim, sabe, mesmo em meio à pandemia, vivendo... fazendo a terapia em casa, mesmo depois a gente voltou com a terapia em consultório, porque foi liberado, com todo cuidado e tal, ele teve só progressão, sabe? Isso foi muito bacana da parte dele. E isso é muito louco, porque é um lado da pandemia que ninguém tá ligado, mas como é pra família lidar com pessoas que têm autismo, tá ligado? Principalmente em época de pandemia. Porque, assim, o autista, ele precisa de uma rotina. E a pandemia quebrou a rotina de todos, sabe? Porque eu, no meu caso, eu trabalho em escola, tive que parar de trabalhar, entre aspas, a gente passou a trabalhar de casa, né? O meu marido, por sua vez, teve horário de trabalho reduzido, né? Então, já quebrou a rotina de outra forma. E ele, por sua vez, parou de frequentar a escola, que... era onde ele tinha interação social com outras crianças, né? Então, a gente ficou sem saber o que fazer no começo, mas mantivemos o que a gente podia manter da nossa forma, assim, para que ele não ficasse sem contato com outras pessoas, né? Para que não viesse a trazer nenhum prejuízo para ele, né? E por que tu acha, assim, que aconteceu essa evolução tão grande? Tem algum fator, assim, talvez a interação maior com o pai, por ter mais tempo com o pai, ou
passa mais tempo com a mãe também, não sei como é que... Sendo bem sincera, é dedicação, amor e carinho. Porque nada nesse mundo paga tu ter um tempo com teu filho, independente dele ser autista ou não, porque é uma condição não te... não vai deixar de tu amar o teu filho ou não, né? Mas eu digo assim, dedicar um tempo para quem tá ali precisando de ti, né? Se tu tá em casa com teu filho, lógico, cada família tem a sua rotina, cada família sabe o que é melhor para si e pro seu filho, né? Mas eu não acho certo deixar meu filho na frente de uma TV o dia inteiro, ou na frente de um tablet, ou de um celular o dia inteiro. Também não temos regras para isso, a gente não dá horários para isso, a gente é bem livre quanto a tudo, assim, sabe? A gente deixa ele aproveitar o que ele quer aproveitar no momento que ele quer aproveitar, né? A gente não ele quer usar o celular agora para ver desenho, não vai usar porque agora ele vai fazer isso. Não, existem momentos e momentos. Na hora da refeição, tudo bem, ele não acho bom usar porque tira o foco dele do que ele tem que fazer, que é se alimentar, né? Mas fora o horário da alimentação, ele tem horário livre para fazer o que ele quer, assim, sabe? Então, todo mundo fala, porque vocês são super pais, porque é difícil encontrar pai e mãe assim, dedicados igual a vocês, que cuidam do filho autista como vocês cuidam. E, cara, sendo bem sincera, eu não acho que a gente faz muito pelo nosso filho. Sabe? O papel do pai. Eu Talvez acho que a gente faz papel de pai e mãe. muito bem feito, tipo, faz o básico muito bem feito, tá ligado? Sabe? E se a gente pudesse fazer mais do que a gente faz, a gente faria. Mas eu acho que não é nada demais o que a gente faz pelo nosso filho, sabe? Apesar de todo mundo sempre elogiar, a gente olha pra pessoa e fala, poxa, mas a gente é só pai e mãe do Augusto, sabe? A gente não quer ganhar um crédito por isso, sabe? Tipo, tudo bem que existem famílias que talvez não aceitem a condição do filho, sabe? Um grau de autismo muito maior, daí tem uma dificuldade muito maior. Eu conheço uma criança autista que eu convivi muito tempo com ela ali na infância e tal, e é uma criança que tinha dificuldade de comunicação e tal, de interação, mas depois que tu entrava, como tu falou, na brincadeira dele, entrava no espaço dele com a permissão dele, eu consegui me comunicar com ele sem palavras. Eles são muito reclusos, né? Eles são muito metódicos, na verdade. Então, assim, se eles estão num ambiente para fazer tal coisa, é aquilo ali que eles vão fazer. Independente de ter gente com eles ou não, eles vão ficar focados naquilo ali. E às vezes nem focados ficam, porque tem autistas que têm algum déficit de atenção, assim, né? Mas eles são muito metódicos, assim. O meu filho, por exemplo, às vezes eu até brinco. Quando a gente vai no elevador para a sala da terapia dele, a gente fala, aperta o 8. Só que o botãozinho para apertar fica do lado do 8. E ele aperta o número 8. Tu não pediu para apertar o número 8? Eu tô apertando o número 8. Entendeu? Eu falo pro meu marido assim, meu Deus, não aperta o 8, aperta o botão do lado. Entendeu? Porque, tipo, eles são realmente metódicos. Ou é 8 ou é 80. Para eles não existe meio termo. São coisas, assim, que pra gente são detalhes que não fazem diferença. Mas pra eles é o certo pelo certo, sabe? E vocês têm contato com outros pais de autistas, assim? Para saber como que foi com eles nesse período de pandemia? Então, na verdade, assim, quando a gente teve o diagnóstico dele lá, há 3 anos atrás, a gente participava de uma ONG em Biguaçu, quando nós morávamos em Biguaçu, e até tínhamos mais contato, porque a gente participava mais de reunião que eram feitas, né, não para discutir sobre o assunto, mas eram feitas atividades direcionadas para eles, né, para que a gente pudesse fazer em casa. Ele era paciente da AMA, que é uma instituição aqui de Floripa, né? E a fono dele, na verdade, também trabalha ali, só que na pandemia a gente resolveu passar para o consultório dela por ter mais segurança de ter menos pessoas frequentando, né? Sim. Então,
a gente tinha muito contato quando a gente era mais ativo dentro da AMA, né? Hoje, o contato que a gente tem é por internet, então não sei te dizer como fica, como ficam essas outras famílias. Eu acredito que, assim, como a gente também teve um resultado positivo, muitas delas também tiveram um resultado positivo, né? Até conversando mesmo com a fono dele, ela nos passa isso, né? Assim como ela teve alguns pacientes que tiveram regressão, ela teve outros pacientes também que tiveram a progressão, né? Não dá pra gente generalizar, assim, sabe? Até porque cada um tem um grau, né? Então, dependendo na do verdade, grau, assim, existe os médicos, né? O neuropediatra, na verdade, ele diagnostica como autismo leve, moderado, severo, mas pra gente, que eu costumo dizer que a gente leva o autismo como autismo e não com grau de dificuldade, porque autista é autista, independente do grau de dificuldade, né? Pode ter o severo, que nossa, assim, não tem nem comparação, né? Para mãe de um autista severo, realmente é muito mais difícil do que mãe de autista de grau leve. Mas é o que eu te falo da dedicação, do tempo, do amor, do carinho, que tu te dedicas ao teu filho, sabe? Ele vai te recompensar de alguma forma, independente do grau de autismo dele, né? Porque é uma condição, e essa condição não significa que ele não vá te surpreender, entendeu? Sim. Imagina, deve ser... Cada dia é uma vivência, cada dia é uma experiência, cada dia é uma surpresa. Quando a gente acha que tá tudo bem, às vezes não tá. Quando a gente acha que, hoje não foi um dia legal, ele vem e te surpreende com algum gesto, com alguma forma de carinho, com alguma palavra. Ele foi dizer um eu te amo, mamãe, com todas as letras na pandemia. Mas, assim, partiu dele, sem eu ter falado, sabe? Hoje ele fala eu te amo, boa noite, bom dia. Ele fala de tudo, ele só não consegue manter um diálogo, né? Uhum. Mas ele conversa com a gente de tudo, se ele tá com dor, se ele não tá, se ele quer ir no banheiro, se ele quer água, se ele quer suco, se ele quer comida. Ele sabe Mas se e se, comunicar. por exemplo, vocês, sei lá, recebem visita de um amigo próximo, mas que não é do ciclo dele. Ele dá uma retraída? Como é que funciona? Ele fica um pouco recluso, porque é o que eu te falo, não tem a vivência, né? Então, assim, a gente tá na nossa casa, a gente recebe alguém, ele fica um pouco desconfiado. Depois que ele vê que a pessoa vai ficar ali por um tempo, que tá ali com a gente conversando, ele se chega. Ele não é completamente inconveniente, vamos dizer assim, né? Ele consegue chegar na pessoa e depois ele até tenta brincar com a pessoa, chama a atenção daquela pessoa para brincar com ele. Ele é bem sapeca, bem sapeca. E os primeiros dias, assim, que vocês receberam o diagnóstico, assim, como é que foi, assim, para receber esse... Se tu conversar um dia com o Félix, ele vai te explicar essa situação. Sobre isso, no caso, né? Quando ele passou aí para a creche em Biguaçu, eu pedia ajuda das professoras, porque em casa eu já desconfiava e eu já tentava alertar o Félix a respeito disso. E ele me dizia que não, porque meu filho é normal, meu filho é normal. Eu falei, sim, o nosso filho é normal, mas ele tem alguma deficiência, a gente precisa investigar, eu acho que ele é autista. Não, ele não é, porque quando eu tinha a idade dele eu também era assim, e não sei o quê. Tá. Eu fui conversar com as professoras, eu falei, olha, eu tô achando que ele pode ser autista, mas eu preciso que vocês me deem um parecer de vocês, como ele se comporta dentro do colégio, né, que vocês possam me ajudar. E aí, ele começou a frequentar a creche, ele não interagia dentro de sala, ele tateava a sala toda, com as mãos na parede. Eles iam pro parquinho, ele não interagia com as crianças, ele não brincava no parquinho, ele corria os 4 cantos do parquinho sozinho. E eu sempre chegava mais cedo antes do horário de buscar, para ver como é que ele estava, se ele estava dormindo, se ele estava brincando com as crianças. Então eu sempre chegava um pouco mais cedo, pegava as professoras de surpresa, porque não podia, né? Mas eu ia para investigar, para saber como ele estava. E aí chegou um dia que a professora falou para mim assim, mãe, será que ele não é cego? Porque a gente deixa ele livre na sala, ele não brinca com as crianças.
e ele fica tateando a sala, botando a mãozinha em tudo que ele tenha na frente, assim, né? Ele não pega um brinquedo para brincar, ele fica correndo os 4 cantos da sala. Tá, vou levar ele no oftalmo. Eu levei no oftalmo, a médica falou para mim, mãe, ele enxerga perfeitamente, melhor do que um adulto. Eita. Eu falei, tá. Aí no outro dia a professora falou, mãe, será que ele não é surdo? Porque a gente chama ele pelo nome e ele não atende. Isso quantos anos ele tinha? 1 ano e 4 meses. Eu falei, tá, então eu vou levar ele no otorrino, né? Aí eu levei ele no otorrino, aí a médica que atendeu ele fez um exame na cabeça, eu não lembro como é que se chama o nome do exame agora, mas que era para investigar alguma coisa no crânio, e junto fez o exame de audição. E aí, quando saiu o resultado, ela falou, mãe, ele ouve perfeitamente. O ouvido dele, a audição dele é melhor do que a de um adulto. Eu falei, gente, mas o que está acontecendo? Então, só vai confirmar o que eu acho que ele é. E aí eu falei para a professora, eu falei, olha, ele não tem diagnóstico de surdez nem de cegueira, né? Eu vou ter que levar ele num neuro, porque eu acho que ele é autista. Daí ela me indicou o neuro, que por sua vez também uma prima minha já tinha indicado. E aí a gente levou 1 ano para levar ele nesse neuro, porque a gente morava de aluguel em Biguaçu. E a consulta com o neuro custa na faixa dos R$500. Não era algo que cabia no nosso orçamento naquele momento. E aí, mesmo sem diagnóstico, mesmo morando em Biguaçu e não tendo condições de pagar tratamento, né, sem terapia e tal, eu fazia as intervenções em casa mesmo, sem um diagnóstico, né? Então, eu estimulava ele em casa o tempo inteiro. Quando a gente teve o diagnóstico dele, que foi no dia 18 de abril de 2018, eu já tinha tentado conversar com o Félix algumas vezes a respeito disso, porque eu já tinha pesquisado em Google, assistido vários vários vídeos no YouTube. Enfim, eu já tinha certeza que o meu filho era autista e eu já tinha passado pela fase que a gente chama do luto no autismo. Da negação, né? Então, eu passei por essa fase sozinha, porque eu tentei avisar o meu marido e ele dizia que não, que isso não era pra gente, que o Augusto não era autista. Eu sofri, eu chorei, eu ficava pensando, meu Deus, por que comigo? Não pode ser, não, mas tem característica que bate, tem característica que não. Eu falei, gente, não, meu filho não é autista. Não, mas isso aqui é... Gente, meu filho é autista. Tá, mas o que isso vai interferir na minha vida? No meu amor por ele? Nada. Então, bola pra frente. Depois de chorar rios, né? Bola pra frente. Marcamos a consulta, levamos ele pro neuro. A gente sentou, ele olhou pra gente e falou assim, por que vocês trouxeram ele aqui? E eu fui bem clara, eu falei, porque eu acho que ele é autista, doutor. Mas por que você acha que ele é autista? Eu falei, porque ele não tem interação social, ele não fala, e ele já tá com 2 anos e 4 meses, né? E ele é muito metódico em tudo que ele faz, então, ele não brinca, né? Ele gosta de assistir vídeos no YouTube, desenhos e tal, né? Mas ele não brinca, não interage, não fala. Eu tinha visto umas outras características que bate com características que ele tem. Ele tinha algumas estereotipias, né? Que são movimentos repetitivos, fala repetitiva. E aí ele fez alguns testes dentro do consultório, meu marido estava bem nervoso. Ele fez uns testes clínicos, né? Ele olhou pra gente e falou assim, ele é autista. Aí o meu marido se engrandeceu e falou, como assim ele é autista? Não tem nenhum exame, não tem nenhum teste? Como é que o senhor me diz que ele é autista e não me dá nada palpável? Nenhum papel, né? Nenhum exame para que eu saiba realmente que ele é autista. Daí o médico falou, não, porque não tem a necessidade. Pelo que eu examinei ele aqui dentro de sala, ele realmente é autista. Naquela época ele era moderado para leve porque ele ainda não falava, né? Ele não usava da fala para se comunicar. E aí a gente saiu do consultório com o laudo de autismo e já com a indicação dos terapeutas, né? Para já começar o tratamento. E aí ele saiu dali
injuriado, triste. Ele teve uma fase bem difícil, porque como eu vivi o luto sozinha, ele viveu o luto sozinho, mas eu dei o apoio para ele, né? Eu tentava fazer ele entender o que era o autismo e não que ele ficasse negando o que o filho dele tinha, né? Então, não vou dizer que o fardo dele foi mais leve, né? O luto dele tenha sido mais leve. Ele chorava, ele não queria aceitar que o filho dele era autista. Ele não entendia esse lado, né? Então, eu mostrei vários vídeos para ele passou a estudar esses vídeos, comprei vários livros, ele depois passou a comprar livros pra gente, para que a gente pudesse entender um pouco mais sobre esse mundo. E aí ele se abriu para esse caminho e eu falei para ele, cara, tu tá vendo que o Augusto, ele é uma criança que ele desenvolve muito através da música. E como vocês sabem, o Félix, ele é musicista, né? Então, tipo, desde pequeno, desde bebê, ele tocava pro Augusto, né? O Augusto na minha barriga, ele tocava pro Augusto. Quando ele nasceu, ele tocava pro Augusto, e aí o Augusto tem esse amor pela música. Ele gosta de tocar violão, ele gosta de tocar bateria. Tanto é que a minha mãe deu uma bateria para ele, de verdade mesmo, uma bateria de brinquedo. Deu um violão para ele, de verdade, pequenininho. Então, assim, ele pega o violão do pai, leva até o pai pro pai tocar para ele, daí ele só segura, e ele mesmo fica tocando e cantando. Na pandemia, ele jamais tinha mostrado pra gente o que ele conseguia fazer. Ele sabia todas as notas de uma música. Então, ele tocava, o Félix só trocava as notas e ele tocava exatamente no ritmo que era a melodia, né? E quando tinha as paradinhas, ele batia, fazia as paradinhas também do violão, cantava no mesmo tom, tudo bem perfeito. Bem filho de musicista mesmo, né? Não tô querendo me gabar, mas, né? E aí foi onde ele se abriu e disse, tá, então eu vou ajudar meu filho. Ele começou a usar mais da música para o Augusto e ele desenvolveu a fala. E aí deslanchou. Nossa, assim, ó, sem comparação. Ele vai saber te dizer isso também. Através das músicas que ele assistia no YouTube, porque ele não é uma criança que ele ficava só assistindo desenho, sabe? Que não é educativo. Não, ele assistia as musiquinha infantil, que são musiquinhas educativas. Então, ele sabe cantar as musiquinhas que ele ouvia lá com 1 aninho, que eles têm uma memória fantástica, né? Ele canta todas as musiquinhas que o pai dele cantava pra ele quando ele era bebê, ele canta hoje no violão pro pai. Coisa que a gente, às vezes, nem lembrava, ele sabe cantar essas músicas hoje. Mais perto do microfone. E aí, ele tem esse interesse, né? Justamente por causa do pai. E eu acho engraçado, eu tenho vontade, né? De colocar ele para fazer musicoterapia. Só que como ele tem o pai dentro de casa, eu não acho nada mais justo do que o pai fazer isso com ele, né? Que é o que ele já faz quando ele tá em casa, com tempo vago, ele pega o violão e toca com o filho. Então, assim, tudo que ele aprendeu a falar desde pequeno, ele aprendeu através da música. Toda a fala dele se evoluiu por causa da música, né? E aí, lógico, junto com a terapia, depois que ele começou a fazer a fono, foi só... E isso, surgiu uma dúvida agora, assim. Isso, claro, vai depender de cada um, né? De cada criança. Mas isso tem a ver do estímulo que ele tem em casa, do pai ser alguém da música, e aí ele encontrou uma forma dentro de casa, ou ele já nasceu com isso? O que tu acha? Então, os sobrinhos do meu marido também, cada um tem um gosto pela arte, né? Então, eu acho que está no sangue mesmo. Veio no sangue. Eu acho que está no sangue, porque ele tem sobrinho ator, ele tem sobrinho que gosta de futebol, ele tem as sobrinhas que gostam de cantar, então eu acho que está no sangue mesmo. E como ele já puxa, né? Já tem violão, dentro de casa. Já tem esse ritmo dentro de casa de tocar com o pai e tal, então, tipo, ele se sentiu à vontade naquilo e teve o interesse, né? E dali ele foi só alegria pra ele. Sabe uma parada que eu tava viajando? Tu comentou que
ele tem uma super memória, uma memória muito boa. E será que para autistas, como ele tem esse déficit, me enganei todo pra falar, esse déficit para comunicação, para socializar com outra pessoa, será que ele desenvolve mais, tem tendência talvez a desenvolver mais alguma outra habilidade? Então, eu acredito que depende muito de cada um, sabe? Porque é como eu te falei, o autismo, ele não é uma regra, ele é uma exceção, sabe? Tipo, cada criança tem a sua característica, cada criança tem a sua dificuldade e também tem as partes mais fáceis de aprendizagem, né? Então, eu não tenho como te dizer... Se sim ou se não, entendo. O que acontece muito é que... Não sei se acontece muito, mas eu imagino que aconteça. É que a criança autista é comparado com outras crianças que têm muita visibilidade e são autistas também. Que daí são crianças com habilidades extremas e tal. Daí acontece, não, meu filho é autista, mas isso quer dizer que logo ele é um gênio, porque aquela criança que é autista é um gênio nessa área aqui, não sei o quê. E eu vejo que isso acontece muito, sabe? Já me falaram muito sobre isso, de tipo, não fica triste por ele ser autista, porque existem muitos autistas que são gênios. Mas, assim, são superdotados. Porque existe autista superdotado, ele vai ser super inteligente, isso e aquilo. Não. Eu não crio expectativas quanto a isso, sabe? A gente vive um dia de cada vez e a gente tenta dar o suporte que ele precisa, né? Independente do que ele queira fazer no futuro, a gente vai estar aqui para apoiar ele, lógico. E esse tom foi o que eu achei mais legal, assim, na tua fala, porque eu conheço muita gente que pensa assim e tal, e às vezes é um pouco ruim para a criança, porque tu tá colocando, independente se é autista ou não, tu tá colocando um peso que a criança não tá... Não precisa ter, né? Não precisa ter, né? Nenhuma pessoa precisa ter isso. Tá criando uma expectativa em cima daquilo que tu não tem certeza que pode realmente favorecer, né? E em vez de ajudar, tu tá prejudicando. Tu vai te ajudar, porque daí tu vai te confortar, né? Dizer, não, beleza, minha criança vai ser... É que, na verdade, assim, né? A gente, como mãe, né? Falando, quando a gente tá grávida, a gente cria uma certa expectativa em cima do filho, né? Do filho falando, não generalizando o sexo, né? Falando do bebê em si. De criar a expectativa no sentido de, meu filho vai ser médico, vai ser professor, ele vai casar com a filha da minha amiga, né? Já cria vários cenários na tua mente, né? Exatamente. E aí o Coitado autismo da minha vem mãe. para desconstruir toda essa expectativa que a gente cria, né? Mas é muito legal, assim... O mais importante pra gente, assim, é saber que a gente leva o autismo de uma forma normal, sabe? Sem carregar ele como um peso, como, não é uma dor que a gente tem, sabe? Não é algo que nos transforme em pessoas melhores do que a gente é, e também não é algo que faz com que a gente seja menos daquilo que a gente é, né? Então, quando tu carrega um diagnóstico e vive o autismo como qualquer outra pessoa normal, né? Não tem muita sofrência, sabe? Porque existem pessoas que carregam o autismo como um fardo e vivem daquilo de forma negativa. Então, tipo, meu filho não dorme direito, eu não sei mais o que é dormir, meu filho não come. O Augusto também teve uma fase que não dormia direito, teve uma fase que não se alimentava direito, mas são fases, toda criança passa por isso, né? Geralmente no autismo acaba acarretando, sendo um pouco mais difícil, porque existe a seletividade alimentar, existe N fatores, né, dentro do autismo. Mas quando tu não carrega isso como um fardo, como um peso para ti, as coisas fluem de uma forma melhor, sabe? E é assim que a gente tenta levar, porque a gente sabe que toda criança tem a sua dificuldade, independente da condição dele, né? Ele pode ser autista ou não, mas ele também vai ter noites em claro, ele também vai ter noites de pesadelo, vai ter noite que vai querer dormir com pai e mãe, vai ter noite que vai dormir a noite toda no quarto, vai ter dia que vai comer super bem, vai ter dia que vai comer super mal. A gente não dorme toda noite
bem. Tem dia que a gente dorme mal e acorda no outro dia, pô, não dormi bem à noite, não tô legal, sabe? Mas nem por isso tu leva isso como não deveria, pelo menos, né? Levar como um fardo pra tua vida. Leva como uma característica, né? Beleza. E isso te ajuda até a achar outras soluções para fazer com que aquela criança aprenda de forma com que ele consiga absorver. Tipo, beleza, ele não aprende dessa forma. Tu já entendeu que ele aprende de Ele outra te dá forma. sinais. Quando ele tem dificuldade de aprendizagem com algum elemento que tu tá ali e que tu força de certa forma, ele te dá sinais de que ele não tá gostando ou ele te dá sinais de que ele tá super curtindo fazer aquilo ali. A tua fala e a tua visão como mãe de um autista, ela se formou, lógico, da vivência com ele, mas também dessa tua, vamos colocar assim, preparação pelo cenário que tu estava vendo. Ele pode ter autismo. E aí, então, tu já foi trabalhando aquele luto, né? O momento de negação, luto. Então, foi vendo vídeos na internet, foi procurando sobre. Tu acha que essa tua, sei lá, não dá para dizer preparação, mas essa tua antecipação do diagnóstico te auxilia nessa tua visão hoje e o teu modo de educar e viver com ele? Ou não, é uma coisa que já vinha dentro de mim, assim? Eu costumo dizer que eu tenho muita... Não é experiência, né? Mas, assim, o meu sexto sentido, ele fala muito forte dentro de mim. Muito forte. Então, quando eu comecei a desconfiar que ele era autista, eu falei... Eu já vou atrás de saber de como tratá-lo, né? Mesmo em casa, sem diagnóstico, sem poder pagar terapia. Então, assim, a internet, ela te abre um leque enorme de possibilidades, porém, ela também pode trazer muita coisa ruim, né? Então, assim, tem que saber o que procura, de quem procura, porque o Google não é médico, né? Viu, pessoal? Entendam. O Google Mãe, não é médico. o WhatsApp também não é médico. Exatamente. Por favor. Então, assim, pesquisa é sempre importante, é bem legal, porque te dá um respaldo, te dá uma experiência diferente do que tu vivencia, né? Mas te dá a informação que talvez tu precisa, né? Porque quando se trata de internet, tem muita informação e às vezes não é aquilo que tu quer, né? Tem alguma fonte que tu beba, assim, na internet? Ou tu gostaria eu gostaria de trabalhar para ser essa fonte? Então, quando eu desconfiei do autismo do meu filho, eu seguia... hoje ela mudou o nome do perfil dela no Instagram. Mas na época era Clubinho Materno, se eu não me engano. Hoje é Aline Vicente. Ela é mãe da Laura, autista. Ela tem acho que 1 ano ou 2 anos a mais do que o Augusto. E eu seguia ela por conta da maternidade. Não por ela ter uma filha diagnosticada, né? Então, quando eu passei a ver os vídeos dela no YouTube sobre o diagnóstico da filha dela, que ela passou todas as fases, desde quando ela passou a desconfiar, o diagnóstico, o pós, que foi o luto e as terapias, eu assisti todos os vídeos dela. Então, eu usei daquele material para poder ajudar o meu filho. E, inclusive, para ajudar o meu marido, porque ele precisava, então eu dizia para ele, assiste esse vídeo, aqui ela vai te explicar sobre o que é, como que a gente tem que reagir. Eu sei que tu tá passando pela fase do luto, mas, assiste o vídeo, vamos juntos, né? Eu tô aqui, não me abandona, não me deixa sozinha nesse barco. Vamos junto, que junto a gente consegue levantar o que a gente tem para levantar, né? Se for pra gente separar, a gente separa agora, não vou separar lá na frente, né? Eu dizia pra ele, se tu quer abandonar porque tu acha que não tá certo isso, então tá, então a gente se separa agora, eu sigo meu barco, levo o Augusto comigo, fazendo a bandeira do autismo, né? Não carregando a bandeira do autismo, mas vou tentar fazer o que eu puder fazer pelo meu filho. Se tu não quiser me ajudar, beleza, eu só não posso ficar aqui me afundando contigo, porque não é isso que eu quero pro Augusto. Aí ele olhou pra mim e falou assim, tá, então vamos junto. Aí foi onde ele começou a desenvolver, a pesquisar as coisas junto comigo, eu mandava os links pra ele comprou livros, ele leu alguma coisa comigo, e aí ele
abriu os olhos e viu, pô, não era tudo aquilo que eu tinha medo, né? Já é um pouco mais fácil, digamos assim. Isso uniu vocês? Mais assim? Com certeza. Com certeza, porque eu vou te dizer assim, ó, é tão difícil tu encontrar um pai de autista parceiro. Geralmente, quando tu conhece alguém que tem um filho autista ou quando tu conhece o autista, os pais são separados. Não tem porquê, né? Mas geralmente para o homem é mais difícil a aceitação. E aí eles não aceitam, acabam se separando e a mãe vai sozinha. É que pai, eu tenho 2 meninas, né? E pai, pelo menos da primeira, foi assim, né? A mulher, ela se torna mãe durante a gestação. Ah, sim. E o pai se torna pai depois que nasce. Depois que está no colo. E aí, algo que eu tinha comigo é o seguinte, cara, pai, não. Sei lá, pai qualquer um. Filho no mundo qualquer um pode colocar, né? Mas ser pai, não. Não é. Então, uma coisa que eu comprei a briga é, eu vou, o primeiro banho eu dei, a fralda aí, comprei junto mesmo. A ideia é, agora eu sou pai. Uhum. Mas confesso que a ficha mesmo Demora só caiu depois em casa. Uhum. Com ela no colo aqui, na madrugada, pais de primeira viagem, sabe como é que é? E aí, agora, aí sinto, caralho, sou pai. O pai, ele sempre foi muito parceiro, sempre foi muito paizão, assim, todo mundo fala. Ele é super paizão, ele cuidou desde a primeira noite, sempre me ajudou, sempre foi parceiro. Mas a gente teve uma fase que a gente se separou quando o Augusto era bebê, depois a gente voltou quando o Augusto já tinha 1 ano e 2, 3 meses, e aí a gente está juntos até hoje. A gente teve o diagnóstico dele com 2 anos e 4 meses. E aí eu falei pra ele, tá, vamos enfrentar junto comigo? Vamos enfrentar junto comigo, eu não quero me afundar junto contigo. Só pra gente se afundar, eu solto o barco aqui contigo e vou seguir o meu caminho com o Augusto, porque eu quero ajudá-lo, né? Aí dei aquele gelo. Deu um tranco ali, vamos ou não vamos? Tem vamos, que ser. filho. E aí vem ele ou não acordou e viu que não era tão difícil quanto ele pensava. Assim, e hoje é um baita pai, né? Super paizão. Eu sigo ele lá nas redes sociais, ele bota bastante coisa. Né? Também não foi mais que obrigação, né? Eita, tentei, viu, Fex? Tentei, né? Também não fica puxando saco. Tentei, né? Mas tu comentou dos sinais, eu fiquei muito interessado, porque pra quem tá de fora, não entende muito. Tipo, eu vou brincar com a criança ali e tal, e tu de longe vai saber, não, ela não curtiu muito brincar contigo, vai ficar no teu canto aí. E aí tem várias coisas que é muito mais sutil da criança, esses sinais, do que uma criança mais desenvolta na comunicação. Né? Mas é que, cara, desculpa, mas é que mãe tem uma ligação com o filho totalmente diferente do pai. É engraçado. Cara, ele vai piscar, ela já sabe porque ele piscou. Tem esse fator. Aí a minha esposa, mas tu não viu? Eu vi só ela piscar, eu não vi mais nada. É engraçado, porque na verdade, assim, o Augusto, ele hoje não é uma criança de difícil acesso, né? Ele é uma criança bem tranquila, assim. Mas a gente sabe quando ele quer algo e quando ele não quer algo. Ele pode estar ali brincando com uma criança e aí ele não sabe como dizer não para aquela criança, né? Então, assim, ele reage com reações. E aí, nem sempre as reações elas são verbais. Às vezes elas são manuais, né? Então, tipo, quando ele não quer algo e a criança está insistindo, ele dá uma empurrada, ele dá um tapinha para a criança, tipo, se tocar e tá. Já entendi que ele não quer. Às vezes ele acaba sendo bruto, mas não pela essência dele de ser bruto, né? Não mais que a ele outra seja, pessoa. não que ele seja uma criança mal educada. É a forma como ele achou de se comunicar ou não, né? Até com a minha cachorra, ele é assim. A minha cachorra acompanhou a gravidez, né? Então, assim, ela é super parceira dele, mas ele gosta de tisicar com a minha buciquinha, entendeu? A Duda, que é a irmã dele mais velha. E aí ela começa a dar uns latidos, uns ruídos, ele já consegue entender que tem que parar. Né? Então, assim, com a Duda, ele já tem uma comunicação certa... já está melhor. Com a Duda ele já tem uma certa intimidade. Agora, com as crianças, assim, com outras pessoas, ele já tem reações, né? Então, tipo assim,
Se é comigo e com meu marido, ele tá no nosso colo, a gente tá prendendo ele fala, solta larga, mãe, solta larga, pai. Mas se ele tá no parque brincando com outra criança e a outra criança tá, sei lá, querendo brincar com ele de pega-pega, ele vai ficar parado. Se ela não disser, vamos brincar, vamos correr, corre, ele vai ficar ali parado. Aí se a gente olha pra ele e fala assim, corre, Augusto, ele vai correr e vai ficar, tipo, extasiado, assim. Ele corre e ele foge dele. É incrível a felicidade que ele fica. E aí quando ele não quer, ele começa a bater, entendeu? E a gente fala, tá, filho, a gente tem que falar que você não quer. A criança precisa entender que você não quer, mas não é batendo que você tem que dizer. É falando. Chega pro amigo e fala assim, ó, não quero mais. Só que às vezes as frases são muito longas e ele não consegue captar. Ele tem um raciocínio, o pensamento acelerado. Então, assim, ele pensou lá na frente e não saiu a fala, entendeu? Aí, ao invés de falar, ele reage com as mãos. É o jeito Porque é o dele. mais É mais fácil para ele. Para ele mais quase fácil. instantâneo, na verdade, para ele, né? Porque a fala é a segunda opção. A primeira é o gesto, né? Mas isso é pra... Tu quer falar, João? Eu tô me segurando. Eu acho que o que tu vai falar é o seu... É que, tipo, tô falando assim, eu consigo associar, sei lá, dia a dia de algumas pessoas, tá ligado? Só que, obviamente, o autismo isso elevado a, sei lá, 100 milhões de vezes, saca? É o mesmo gesto, o mesmo modo de agir, só que muito mais forte. Eu, por exemplo, sei lá, eu tô falando aqui, tô tendo discurso, só que eu já tô pensando na terceira, quinta frase que eu tô falando lá, e aí eu me babaco aqui. Então, às vezes tipo, o autismo vem desse mesmo lugar, só que milhões de vezes aumentado, saca? É algo que tá já na gente, só que muito maior. Até perdendo, assim, conversando mesmo numa roda de amigos, às vezes tu perde o foco da conversa. Sim. Né? É comum. Às vezes eu fico bolando aqui, ó. A gente tá passando bastante gente por aqui e a gente gosta muito de conversar. E aí eu começo, agora no próximo espaço aqui eu vou jogar essa aqui. E aí vem o espaço, eu interrompo e o que eu ia dizer mesmo? Já perdi agora. O foco tava em interromper o espaço. Se com a gente isso é recorrente, né? Pô, imagina para uma criança. E isso é tipo só uma coisa que acontece, mas imagino que deve ter uma porrada de outras que se conectem também com... Alguma outra coisa situação ou, sei lá, alguma coisa que é recorrente para o autista, que quem não tem um filho autista em casa e que tu gostaria de dividir isso. Normalmente o autista... Para se a pessoa estiver desconfiando? Isso, tipo, alguém olhar isso... mas não é, mas será... Alguma coisa que, quando tu notou lá, tu notou aquele insight assim, opa. Então, na verdade, existem N fatores, né? O Augusto, vou te falar da tua minha experiência, né? Ele tinha muitas estereotipias, que são os movimentos repetitivos, para quem está na câmera ali, né? Para quem está no Spotify, com as mãos. Mexer. Ele tinha muito assim, ele ficava vendo as mãozinhas, ele fazia assim... para baixo, para cima, era muito visível isso, né, que ele tinha os movimentos com as mãozinhas, ele tinha a fala muito repetitiva, então tudo que você falava, ele repetia, ou tudo que ele falava, a gente tinha que repetir. Isso até hoje ele ainda tem um pouco, mas a gente conseguiu, com a terapia, dar uma boa sossegada nessa estereotipia dele. A comida, de ter que ser sempre a mesma, né? Ele, apesar da seletividade alimentar dele, então ele tinha que comer sempre banana, purê de batata, arroz, feijão, carne, ou frango empanado, ou nuggets, sabe? Era sempre tudo muito... A posição da comida também? Não. Assim, ele nunca foi tão cri-cri quanto a isso. Na verdade, assim, ele come de tudo. Ele nunca teve uma restrição alimentar muito restrita, né? Porque a gente sempre ofereceu de tudo para ele. Mas são as texturas da comida. Então, assim, para ele comer um arroz e feijão, o arroz e feijão tem que estar numa consistência mais molhada, né? Ele porque até lembra a papa da batata, da banana amassada. Ele não come muito... O purê de batata
né, purê de batata. Mas, assim, ele não come nada muito seco. Se tu der uma colher de arroz seco pra ele vai fazer ânsia. Que loucura. Mas isso é dele? É dele. Ou isso é um traço do autismo? Tem crianças com esse traço mais apurado, crianças com traço menos apurado. Talvez Então. não seja essa comida que a criança gosta, mas tu tem que entender que ela sempre vai comer a mesma Não, coisa. a minha questão é, esse diagnóstico que tu teve da alimentação, isso é um traço do autismo ou não? A seletividade alimentar, sim. Né? A seletividade, sim. Não que toda criança coma a mesma coisa que meu filho Vai ter- come. vai Existem, ter né, variações, mas isso é um traço, né? Sim, a seletividade alimentar, sim. E é legal porque, assim, hoje, ele se deixa experimentar várias coisas, mas ele é que nem eu, é engraçado. Porque para eu experimentar uma comida, eu como primeiro com os olhos, depois com o nariz, para depois comer com a boca. Então, assim, a comida tem que ser bonita, cheirosa e gostosa. Eu já vou direto no nariz. Dou aquela cheiradona. E ele é igual. Então, assim, se ele vê uma comida e não tá agradável aos olhos dele, ou que ele viu a comida e não tá comparado nem um pouquinho com o que ele gosta de comer, porque tem que ser comida crocante, tem que ser comida pastosa. Ele não gosta de sopa, né? Então, assim... Eu não gosto de sopa. Isso aí não é... Ele isso aí comeu também não gosto, não. tanto. Tudo que vai pra muito líquido ou muito sólido, ele não curte. Ele gosta... Ah, entendi. Meio Então, termo. quando ele era bebê, ele comia de tudo, né? A introdução alimentar dele, ele comia super bem de tudo. Hoje ele come super bem de tudo, mas odeia sopa. Não come sopa de jeito nenhum. Então, assim, é purê de batata, é o arroz com algum molho, macarrão, se tiver com algum molho, carne moída no purê de batata, porque se for só ela sequinha, não come, mas come pastel, come pizza, come nuggets, come batatinha... Meu Deus, batatinha frita, assim, ó, não pode faltar na minha casa. Mas fruta também, ele come de tudo, ele come banana, ele come maçã, ele come pera d'água, ele come uva. Uva, morango e banana não pode faltar na minha casa. Ele tem que ter. Realmente não é tão seletivo, né? Tem um cardápio bem amplo ali. Mas foi aquele lance que tu entendeu, que tipo, se ele não tá comendo esse arroz aqui, só o arroz e a carne, não é ficar insistindo. Talvez não é a criança que é chata, talvez seja uma característica. Uma seletividade. Na verdade, como ele tem a sensibilidade... em vários pontos do corpo, ele também tem a sensibilidade na boca. Então, assim, ele não toma nada muito gelado e nem nada muito quente. A sensibilidade mais aflorada, é isso? Também é um traço? Sim. Sorvete, dificilmente ele consegue comer. Picolé, ele não consegue. Mas não significa que todo autista seja assim. Não, sim, mas né? é um dos traços, a sensibilidade em várias... Legal. Tem traços de autistas que andam na ponta do pé, que... é um traço bem marcante do autismo. Tem crianças que brincam com carrinhos ou qualquer outro tipo de brinquedo que enfileiram os brinquedos. O Augusto não anda na ponta dos pés, nunca enfileirou. Mas são características bem comuns, assim, né, do autista. Então, nossa, assim, eu não tenho como dizer para ti alertar de outra forma, né? Porque, além da pesquisa... Porque, assim, o autismo, como eu falei, ele não é uma regra, ele é uma exceção, né? Então, assim, existem as estereotipias, que são os movimentos repetitivos, a fala repetitiva, existe a seletividade alimentar, existe a sensibilidade. Tem autista que não consegue colocar sapato, ficar de sapato. O Augusto é uma criança que, assim, ele pode estar de sandália, ele pode estar de tênis. Vai chegar uma hora que ele vai tirar e vai jogar, vai zonear longe, entendeu? Ele gosta de andar descalço, pé no chão mesmo. Mas é bom, vai. É ótimo, também adoro, né? Mas depois o pé fica preto, que é uma beleza. Pra mãe, quando veio deitando na cama com o pé preto, já viu. Uma maravilha. Salve, mãe. E o que tu... Vocês, Não, dá, você sempre interrompe mesmo. Tá, então já que tu disse, eu vou interromper mesmo. Hoje a gente vê, e passou por aqui já, vários comediantes, a gente pode dizer assim, o pessoal da arte, que stand-up, gosta de fazer piada. E há pouco tempo teve uma polêmica com... Me esqueci o nome dele. O santinho lá, sei, o abençoado. Não vou lembrar o nome dele, mas eu sei o que tu tá falando. Um humorista, que a namorada dele filmou ele sentado quieto e falou, tá ali o autista sentado, viajando sozinho e tal. E aí houve um boom, assim, algo forte.
Aí ele veio se defender, o pessoal... a tua opinião... Na defesa ele ainda pecou, né? Mas tudo a tua visão como mãe de um autista em relação a esse tipo de brincadeira, piada, sei lá, que a mídia ou o pessoal acaba trazendo para a mídia, assim, constantemente. Então, assim, quando a gente O Lins, não foi? Não sei que é Lins, me esqueci. É o Léo Lins, acho que é, sim. Quando eu soube dessa notícia, eu soube por uma mãe de autista que eu sigo aqui da Grande Florianópolis. E até por envolvimento dela, na época ela estava com envolvimento com a política, e tiraram um sarro dela, que... Coitada, né? Eles diziam que ela estava se engrandecendo em cima disso para que pudesse ganhar a política, né? Então, assim, não estou aqui defendendo ela e muito menos defendendo ele, né? Eu defendo a minha causa. Sim. Enfim, eu achei que foi realmente uma coisa desnecessária, porém eu entendo que esse é o humor dele. Dizem que isso se chama humor negro, né? Mas... ele pega mais pesado, acho que é o Lins, ele pega mais pesado. Mas pelo que eu vi, a piada nem surgiu dele, né? Surgiu da namorada. Exatamente, e aí depois disso ele fez toda uma história que foi esdrúxula, sabe? Porque teve uma mãe que foi falar com ele no direct, e aí ele usou de palavras obscenas com ela, mesmo usando do humor dele com ela, mas, faltou respeito com uma mulher, né, mãe de autista, apesar de ter faltado respeito com o mundo autista, né? Então, assim, não é legal tu usar de uma condição de uma pessoa para fazer o que ele fez. Tá, tu é humorista, legal, mas não usa de uma deficiência para te engrandecer, apesar de tu já ter um público, né? O teu público não vai... Ele não vai crescer ou diminuir por esse simples ato. Sabe? Então, assim, eles... Nossa, o cara, ele tem milhares e milhares de seguidores, e esses milhares e milhares de seguidores dele iam na página dessa mãe daqui de Floripa xingar ela nos comentários. E, poxa, fica uma coisa tão chata, fica um clima tão chato, tão pesado, sabe? Parece coisa de criança, sabe? É tão infantil. Eu conheço mães próximas a mim de autistas que também foram baixíssimas nos comentários da página dele, e eu acho isso tolo, porque nada vai mudar, sabe? Nada vai mudar. Não adianta nada tu chegar na página do cara e xingar o cara de tudo, porque pra ele tá nem aí pra quem tá ali comentando que não é a favor do humor dele, sabe? A gente sabe que ele tem vários seguidores e que sim, o posicionamento dele poderia mudar a visão de muitas pessoas. E mudou, só que pra pior. Entendeu? Eu acho então que não tem tão a ver com a brincadeira em si, mas com todo o posicionamento dele. Acho que o pós, né? A isso. O pós a brincadeira. E assim, mesmo o posicionamento dele depois no YouTube, de 30, 40 minutos, sei lá, que ele ficou com a namorada dele, ele ainda assim zombou dos autistas. Então, assim, tiveram mães que processaram, teve uma ONG que processou, porque sim, cabe processo, mas assim, ele vai sair perdendo de outras formas, sabe? Tipo, a vida, né? A vida ensina. Sendo meio advogado do diabo, eu imagino que se ele abrir mão dessa exceção para o autismo, ele vai estar abrindo a porta para muitas outras pessoas de piadas que ele faz desse mesmo humor negro, ir em cima e cobrar, enfim. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que é totalmente desnecessário a galera que segue ele interpretar errado e ir atrás da pessoa e xingar em rede social. A namorada dele usou eles estavam numa festa e ele estava sentado num sofá e ele não estava interagindo. Ela olhou para ele e falou assim, tu é autista agora, não interage com ninguém? Não foi exatamente essa fala, mas foi nesse sentido. Quando eu olhei aquele vídeo, eu falei, gente, que isso? Que desnecessário fazer um comentário desse para um cara que tem milhares e milhares de seguidores. Afeta a gente que é mãe de autista? Afeta. Mas, assim, chegar a um ponto de uma mãe de autista ser baixa num comentário de usar comentários de baixo calão, eu acho isso ridículo. Tu só piora mais a situação, né?
é chato, sabe? Porque fica uma briga de criança e aí os seguidores dele ficam te respondendo, daí tu responde os seguidores dele e tu não ganha nada com isso. Eu acho que essa linha que os humoristas têm de não vou pedir desculpa da minha piada porque é piada, tá indo para um caminho que eu posso não retirar a piada, mas eu posso conversar com quem se sentiu ofendido pela piada. Ou se retificar, né? Eu Falar posso assim, conversar com não foi aquela essa pessoa. a intenção da minha Desculpa, piada. Ou trago esse mundo, no caso dele, o mundo trazia mais para perto dele para debater sobre o assunto e tal, e ao mesmo tempo ele não precisa nem ter pedido desculpa ou ter tirado, sei lá. Mas as pessoas não estão sabendo usar isso, não está havendo diálogo. Porque eu te né? falo que até quando ele foi se redimir, que ele fez o vídeo no YouTube, ele quis falar dessa forma, de que ele não usou do autismo para fazer a piada. A piada. Na verdade, a namorada dele fez um comentário no vídeo, né? Que não foi... Que na piada, nem foi uma piada dele. Né? A namorada que aí, fez e caiu. Ele fez a besteira de fazer um comentário maldoso no direct de uma mãe, e aí não vou dizer todo mundo que tem filho autista, porque eu fui uma que não me engrandeci desse negócio, né? Mas tiveram várias mães que partiram pra cima do cara, que eu mandei direct pra ele, mas sabendo que ele poderia não visualizar, né? Mas foi no sentido de, poxa, te coloca assim no lugar das mães que sofrem o autismo, que não têm condições de um bom tratamento para o filho, né? Que não é um tratamento barato, é tudo muito caro. Então, assim, as pessoas, elas são muito sofridas pelo autismo, né? E aí é o que eu falo, elas levam geralmente como um fardo. E aí sofrer essa injúria, vamos dizer assim, da parte dele, pesou mais ainda o fardo delas, sabe? E aí elas quiseram se engrandecer nos comentários, colocando comentários de baixo calão, e aí ele foi no YouTube se redimir, mas não foi claro no que ele pediu desculpa. Ele não falou dizendo é ótimo, né? Ele não chegou dizendo que não foi essa a intenção da minha piada, porque eu faço humor dessa forma, mas eu não... Então eu não posso usar o autismo, então eu também não posso usar qualquer outra deficiência como humor, porque eu vou afetar a outra parte, vai ficar chato para todo mundo, então eu não vou parar de trabalhar. Entendeu? Foi mais ou menos nesse sentido. Se eu ganho dinheiro fazendo esse tipo de humor, por que eu não posso usar o autismo? Mas assim, saiba usar, né? Não use na forma pejorativa da coisa, onde vá pisar no calo de alguém e vá magoar alguém, né? O foda disso é que tu nunca, imaginando na situação do comediante, tu nunca sabe em quem vai chegar, então tu não sabe a vivência da pessoa, como ela vai interpretar aquilo, e muitas pessoas, que nem tu mesmo citou, às vezes tem, sei lá, uma mãe que tem aquilo mal resolvido dentro dela, vai interpretar de uma maneira muito pior do que tu interpretou, entende? Sim. Então, mas é que também, cara, se ele viesse aberto para diálogo... primeiro, que eu nem sei o que rolou, tá? Eu só tô dando... Não, mas o que tu tá falando é verdade, ele foi cara. completamente grosseiro com as mães, né? Tudo bem que, deve ter chovido de comentário no direct dele, ele deve ter se sentido ofendido, com certeza, porque se nos comentários da página já tinham comentários de baixo calão, tu imagina no direct do cara, né? Mas assim, como tu é um artista bem conhecido, milhares de seguidores... É a responsabilidade de ser influente, se posicionar, né? Exatamente por isso. A briga maior era ele saber se posicionar quanto ao comentário feito em relação ao autismo, perante toda a dificuldade que famílias e famílias no mundo todo têm com relação à condição, sabe? Ele poderia ter comunicado, esse é meu humor, é assim que eu ganho dinheiro. Mas eu vou ouvir as mães aqui, eu vou tentar... Não, eu peço desculpa, e parará, não era assim, meu humor é desse jeito, mas peço desculpa, vou pegar leve da próxima vez, vamos debater em algum lugar... Tem alguma ONG que eu possa conversar para chamar o pessoal? Ele tentou alguma coisa do tipo, assim, no vídeo lá do YouTube que mas ele não se redimiu. Ele falou, porque eu andei estudando até,
sobre o autismo. Eu e minha esposa, minha namorada, noiva, sei lá o quê. Eles fizeram um vídeo enorme, né? A gente pesquisou para saber o que a gente podia falar, o que não podia. Dava para entender que era algo muito, sabe, tipo, não foi algo que partiu deles, foi algo que talvez tenha partido da produção, de pedir para que eles fizessem aquilo e pesquisassem um pouco a respeito para entender um pouco o outro lado, né? Então, tipo, é a tal história, né? A partir do momento que o que tu fala magoa a outra pessoa e tu não tá percebendo isso, é porque falta um pouquinho de empatia, né, do Esse teu bicho lado. deve se fuder muito todo dia, porque Porque ele faz piada de judeu, de gordo, de anão, de... E é o caminho que ele tudo. decidiu trilhar, então. É o caminho... Um cara E tem desse, ele gente não que dá pode- créditos pra ele, né? Então, assim, E o cara desse, ele não pode se magoar fácil também, né? Tipo, então não é um motivo pra ele não ser se magoa grosso. mais fácil. Não é um motivo pra ele ser grosso com uma pessoa ou querer... Porque uma coisa é ele no show... Eu me lembro. Ele disse que alguém ameaçou a família. Mandou no direct eu dele lembro, ameaçando... os pais Tipo, dele. o endereço do teu pai e da tua mãe é tal, barará, Aí, aí foi quando ele, para aí. Não, aí vocês estão... E aí ele caiu de pau em cima. Mas, volta, sei lá, o diálogo, a gente chega em algum lugar bem melhor. E uma coisa é ele tá... Quero jogar uma situação pra ti, pra saber o teu pensamento. Imagina que ele fez um show, e o show hoje é divulgado no YouTube e tal, mas ele fez um show e naquele show vai um público específico, o público dele. E ele lança uma piada, uma parte do show dele inteira, com 5, 6 piadas, sobre o autismo. Como seria, o que tu acharia disso, assim? Tipo, provavelmente tu não iria num show dele, já porque tu não gosta da pejorativa dele, Do humor dele. do humor dele. Mas as pessoas que estão lá, e o que tu acha a respeito disso? Tu acha que não deveria ter o show? Tu acha que ele deveria cortar as piadas? Então, na verdade, assim, eu acho que são escolhas, né? Eu não gosto do humor negro, independente do assunto, né? Como vocês estavam falando, ele faz piada com gordo, com magro, com negro, com religião. Eu acho isso ridículo, né? Porque existem outras formas de tu ganhar dinheiro que não seja Denegrindo a imagem de xingando. alguém, magoando alguém, porque palavras magoam muito, né? Que foi até o caso do Foi o caso autismo, disso. né? Então, assim, eu não daria meu dinheiro pra ele nunca. Mas é interessante que tu falou que isso vai muito de encontro com o que a gente falou com o Kiki, eu acho. Que ele falou, cara, se tu não gosta do meu tipo de humor, não assiste. É igual eu ir num barzinho e querer ouvir sertanejo, mas começa a tocar, sei lá, UFC. E eu não vou assistir, eu vou embora. Exatamente. Vai de ti, vai da tua Eu decisão, nem querer ou sigo não. esse cara no Instagram, eu só soube por conta dessa mãe de autista aqui de Floripa que postou nos stories dela. Então, assim, não faço nem questão de acompanhar esse tipo de pessoa, porque pra mim é um tipo de pessoa que não é evoluída. É o melhor tipo de resposta também, né? E é interessante porque gera crescimento. Talvez muitas pessoas que foram ali e comentaram e tal, e, pô, um cara que pega e fala isso de, já sei onde é o endereço da tua mãe, dos teus pais, provavelmente não é alguém que segue ele, não é alguém que curte o que ele fala já por causa de outras coisas. Foi de outro lugar pra ir ali, sabe? E é o público dele, beleza. O que ele não pode fazer também é incitar a violência a outras, no caso a mãe que tu comentou que recebeu vários comentários na página dela, isso não é legal. Então, é uma questão de escolha, né? Tu comentou uma vez que o controle tá na tua mão, em relação à TV. Não adianta culpar a TV pelo que tá passando, sendo que o controle tá na tua mão. E também não adianta tirar a culpa do que a TV tá falando, tá ligado? Então, ele tem que, sim, cuidar do que ele tá falando. Minha opinião, né? Ele tem que cuidar do que ele tá falando, mas a gente tem que ter esse equilíbrio de pensamento. Né? Não tem as pessoas que não gostam da Globo e mesmo assim assistem? Exato. É a mesma comparação. Se tu tá ali assistindo uma novela, tu não gosta da novela, então troca. Se tá no repórter e só passa desgraça, não quer ver desgraça, então troca o canal. E foi a atitude que tu tomou. Tu não chegou lá xingando ele, não desrespeitou ele. Chegou com educação e disse, olha, cara, tal, diferente de outras Mesmo que eu pessoas. tenha falado pras paredes, né? Porque ele nunca tem... Mas expressou. Mas a minha parte eu fiz. Eu fui educada e pedi, né? Da forma mais certa, acredito. Mas sem dar muito ibope pro Lins, porque a gente não tá recebendo nada dele. É Mas se verdade. quiser... Te liga, Erin. Te liga, Lins. Eu tenho uma série que eu via na Globo até, de madrugada, com a minha Mas família tu lá. não gosta da Globo? The Good Doctor. The Good Doctor.
E eu vi alguns episódios e eu achei, cara, muito legal. Só que eu queria saber se aquilo retrata realmente uma pessoa autista ou se é uma coisa muito comercializada. Eu vou te dizer que assim, ó, eu ainda não parei pra assistir essa série porque na Globo ela passou picadas, assim, né? Não foi desde o começo até o final, e eu não gosto disso. Então, eu assisti alguns capítulos que passaram, mas eu sou daquela que gosta de assistir do começo pra entender a história, né? Então, assim, a experiência que eu tive de outras séries que eu assisti foram bem bacanas. A gente olha assim e para pensar no futuro do Augusto. A gente, poxa, será que ele vai ser assim? Porque são uns trechos assim que, essa série que te retrata dão- a perspectiva de quem tem um autismo ou das pessoas? Quem tem? É o doutor que tem, O né? objetivo É, dele o é se tornar doutor. um médico autista, mas sem esse título de médico autista. Ele quer Ele ser um não médico. é formado, eu acho, né? Ou ele Tava fazendo é- residência, eu acho, não é? Não me lembro. É o lado de quem não sabe do que tava falando, né? No caso, eu não vi a série toda, eu vi o que a Globo passou. E ele... eu sei que ele é mais autodidata, assim. é muito intuitivo, né? Ele olha a pessoa, vê ali, a pessoa tá acamada e tem alguma coisa acontecendo, ele fala, tem que fazer tal coisa. Mas Ele- é o lance da memória, porque várias vezes... Se eu não me engano, é a memória dele, porque ele estudou aquilo, então ele Isso. ele olhou, viu, opa, tem que fazer Isso, isso. Daí as exatamente. pessoas olham pra ele, mas não, é porque ele tem uma super memória, se eu não me engano, ele Exatamente, consegue é. buscar, acho que era isso. Agora sim, eu vou te dizer de outra série que a gente assistiu, não sei se vocês conhecem, da Netflix, que é o Atypical. Eu quero ver. Não, É uma não série conheço, mas quero ver muito foda. A gente maratonou assim, tipo, e a gente ficou encantado, porque a gente tem uma criança de 5 anos, né? Ele é um adolescente. Então, tipo, tem coisas que aconteceram na série que a gente parava, olhava um pro outro e falava, cara, será que o Augusto vai fazer isso um dia? O lance de não entender piada é o que me ajuda a entender como que o autista é literal no que tu fala. Tipo, ele não entende o sarcasmo. Exatamente. E a série retrata isso muito bem. E assim, foi muito legal. A gente teve... Nossa, assim... São flashes, sabe? Eu perco até as palavras, porque fica muito nítido tudo que acontece na série. Apesar de ser uma série, né, que não é brasileira e tal, mas, tipo... Fica muito nítido o retrato do autismo no ator, sabe? E é muito bacana, assim, tipo... Ele começa a namorar, ele tem uma vida normal, ele trabalha... se formou na universidade, no colegial, sabe? Então, tipo, ele vive uma vida normal. Os pais dão o suporte que podem dar. Ele faz terapia. Se eu não me engano, é psicóloga que ele faz. E aí ele chega a se apaixonar pela psicóloga. E aí, depois ele se apaixona por uma outra menina. E aí, perde a virgindade com a menina. Então, tipo, pra ele é tudo muito... Intenso, né? intenso. Tudo muito intenso, Mas é muito legal. É correto, assim, tipo, tu vê... Não, realmente esses traços... Realmente ele é um adolescente autista, tu consegue ver os traços ali. Ou, tipo... Porque eu vejo que na série The Good Doctor... Me ajuda aí, gente do inglês. Fisk. Mas eles colocam, sim, várias coisas, vários traços ali do autismo, mas... Muitas vezes eu acredito que uma pessoa com autismo não conseguiria chegar ou ter aquelas atitudes naquele momento. Porque nenhuma pessoa talvez normal, comum, assim, conseguiria. Daí eu fico... Ou eu imagino, será que ele conseguiu tomar essa atitude porque ele é autista? Ou é difícil tu conseguir entender? Tá, eu tô falando muito baixo? Não, tu tá falando muito perto do microfone. Muito perto do E microfone. aí? Mas o lance é... Será que eles colocam demais Os traços, os traços é isso? do autismo, ou será que tem poucos traços? É real? Seria muito louco se fosse um ator autista fazendo, eu acho. Seria do caralho. Então, seria muito interessante. Representatividade, né? Aí seria muito real. interessante, Na verdade, assim, falando do atípico, a gente conseguiu enxergar o Augusto ali, né? Não que meu filho seja exatamente como aquele personagem, mas... Mas a forma geral do autismo tava sim, ali. Pô, legal, sim. então transmitiu essa sensação de que, pô, é real. Ficou, tipo,
não ficou aquela coisa assim exagerada e nem transparente demais, sabe? De tipo, eu não tenho um filho assim, o autismo não é assim, sabe? Porque é a tal história, existem autismos moderados, leves, severos, mas eles conseguiram deixar transparecer realmente como seria a vida de um autista adolescente do grau dele ali, sabe? E foi bem legal, assim, a gente curtiu bastante. Agora surgiu uma... Eu vou falar, senão eu esqueço. Surgiu uma questão... Como eu tava falando pra ti, Juan. Eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, né? Tô um ano aqui. Nem deu pra perceber. É verdade, tia. E lá já tem um decreto, acho que é decreto, desculpa, não sei, não entendo nada disso, mas que na fila preferencial a gente tinha lá idosos, gestantes, crianças de colo e autistas. Eu não vi aqui ainda, ou eu tô... Não, já tem sim, já tem. Eu não vi nas placas aqui. Lá, logo que saiu, chegava, não sei se é porque daí logo que sai tu começa a prestar atenção, mas tu olhava assim, já tava ali. E aqui, nesse feriadão aí do Ano Novo... Demorou, mas veio. E faz tempo que já tá aqui, não? Acho que desde o começo do ano passado, na verdade, assim... Do ano passado, 2020. 2020. Eu acho que foi desde o ano passado. Teve um BO com um supermercado aqui da região, que a mãe estava na fila com o filho autista e a atendente do caixa não quis atendê-la porque atrás dela tinha um idoso ou uma gestante e ela disse, eu vou passar o preferencial na sua frente. Ela disse, mas eu sou preferencial, eu não estou na fila por acaso. Mas qual é a deficiência que você tem? Eu não tenho deficiência nenhuma, mas eu estou com o meu filho, ele é autista. Ele pode esperar, deixa o seu... Aí ela fez o modo barraco, processou o mercado e depois daquele processo, todos os supermercados começaram a colocar a placa ali, a plaquinha do preferencial. Mas isso também vem da sensibilidade do funcionário. Não, é difícil. Eu não tenho na uma... Verdade, na verdade, assim, como é algo que não é muito falado dentro das empresas, é muito difícil tu perceber quando uma pessoa não tem uma deficiência visualmente falando, né? Tipo, não é um cadeirante, não é um cego, sabe? Sim. É muito difícil tu olhar pra pessoa e dizer ela é autista. Eu ia dizer, é muito mais da sensibilidade do funcionário, do atendente, ou do que do mercado. Mas, na verdade, agora eu já pensei que não, mas se aquela pessoa recebe um treinamento e para ela ter uma sensibilidade, quando chegar alguém aqui, não questiona, deixa passar e tal. Teve uma rede de supermercado atacadista da região que deu treinamento depois desse BO com o supermercado, chamou o pessoal da ONG lá de Biguaçu para dar treinamento para os funcionários dele. Isso foi muito bacana da parte do supermercado. Mas por que tem que dar o BO primeiro? Sabe? Porque é só assim, né? É difícil, infelizmente, é só assim. Porque, na verdade, assim, o ser humano não sabe como lidar com a situação pela falta da informação, entendeu? E hoje, então, tu diz que falta a informação. Falta informação. Por isso que as pessoas acabam dando com burros na água quando acontece esse tipo de situação, entendeu? Porque não tem o tato para lidar com esse público. É bem difícil. E falando até no mundo da pedagogia em si, sabe? Tem professores que estão na profissão, mas não sabem lidar com o aluno especial. A minha esposa, ela é psicóloga formada e um dos estágios dela foi estágio escolar. E aí ela diz que é um mundo que o professor, quando olha e diz, ali é uma psicóloga, ele fecha a porta e... É um mundo difícil, assim. Existem professores e professores, né? Na verdade, eu acho que todo profissional, não só falando do professor em si, mas existe o profissional que trabalha por amor e existe o profissional que trabalha pelo dinheiro, né? Aquele que já está lá há 30 anos só esperando para se aposentar, não aguenta mais. Exatamente. Esse cara é difícil de entrar na sala de aula. Assim. Ela sofreu bastante no estágio dela. Bom, é que lá também no Rio Grande do Sul a maioria dos professores, né, são mais antigos. Assim. E ela foi para uma escola pública, e aí é concurso, enfim. Então é um pessoal mais antigo. Mas sofreu bastante, assim. E aí... e tu é a favor... Uma outra pergunta. Desculpa aí. Vai, dá. Mas tu é a favor da escola híbrida
ou da escola específica, assim? Tipo, isso teve eu me lembro, a minha esposa teve muito isso Tu tá na falando faculdade. por conta do governo? Não, por conta do autismo. Por conta da criança com algum déficit, com alguma outra coisa. Lá teve uma discussão de que a escola tinha que ser híbrida. Independente da deficiência da criança, ela tinha que estar com todas as outras. E aí veio uma discussão de que, dependendo da deficiência daquela outra pessoa, daquela outra criança, as outras crianças poderiam não ter uma aula tradicional, enfim. E eu me lembro na faculdade isso bombou demais, assim. E depois sumiu essa discussão. Bom, é que eu saí também do âmbito acadêmico, mas o que tu acha, assim? Qual é a visão que tu tem em relação a isso, assim? Preferia Então, que o autismo tivesse... Pô, agora tu meteu o jornalista, hein? Porra! Tu veio com as perguntas complexas. Desculpa, é que às vezes eu fico me segurando para não ficar meio que entrevista, mas... eu sou a favor da educação, independente da inclusão ou não, eu sou a favor da educação, né? Teve esse lance aí do governo federal, né? Que eu não me lembro se era federal. Que quis implantar uma escola especial para os alunos com autismo e com outras deficiências, acho né? Acho que sim. Então, E tinha gente que defende, não, tem que ser híbrido. Então, assim, eu sou a favor da educação, seja ela inclusiva ou não. Lógico que se for inclusiva vai ser melhor para todos, a minha opinião. O que isso inclui? Uma boa formação do professor, que ele tenha informações para que possa dar respaldo, né? E, logicamente, o salário do professor, porque para o professor trabalhar com amor, ele tem que ter um bom pagamento, né? Ou ter um auxílio dentro de sala que alguém possa dar uma atenção devida para aquela criança, né? Então, assim, não acho que o mais justo nesse momento seria o híbrido. Porque... Não induz ela a pensar. Não, é que assim... Não, é que na verdade eu não tenho... Fica uma coisa chata para quem tem filho autista, porque acaba sendo a exclusão social. Pois é, tu tá tirando essas pessoas do comum, né? Luta, né, pela inclusão. Então, assim, por que é que meu filho tem que estudar numa escola onde só tem crianças especiais que não vão interagir com ele da mesma forma que uma criança num colégio comum? E outra, quando tu tira isso, torna ele especial e tu quer tornar isso o mais comum possível, né? Exatamente. Então, assim, eu sou completamente contra a botar o meu filho a estudar numa escola somente para deficientes num geral, mas se essa fosse a única opção, eu não diria não para essa educação. Hoje, entendeu? Pelo ensino que a gente tem hoje, o ensino público que a gente tem hoje, eu acho inviável o híbrido. Não, os professores estão despreparados para isso. E aí isso prejudicaria a própria criança, assim, diante daquele professor despreparado, daquela escola despreparada. Entendeu? É como se tu... vou colocar fica aqui... tudo muito cômodo, né? Então, assim, tu tem a primeira formação, querendo ou não, tu já tem algum respaldo dentro daquela tua formação sobre algumas deficiências, lógico que não vai tudo muito a fundo, né? Mas tu tem algum respaldo. E aí, a prática te ensina muito. Só que, além da prática, quando tu quer realmente buscar algo melhor para todos dentro da tua sala, tu sempre busca estar por dentro da situação, estudar, pegar informações, para que tu possa realmente ajudar aquela pessoa que está dentro da sala contigo, principalmente se tu não tiver o respaldo de um auxiliar de sala ou de uma estagiária, né? Porque tu está dentro de uma sala com, sei lá, 15, 20, 30 alunos e 2 ou 3 deles ali são especiais, tu precisa dar atenção para eles mais do que tu dá para o restante da sala. Então, assim, se tu não tem amor à tua profissão... Isso não tem um auxílio psicológico, assim... Porque no meu tempo era o SOI. Chegava lá, não tinha uma psicóloga. Era a tia, a professora mais antiga que entrava dentro do SOI. Eu não tenho nenhum respaldo para trabalhar naquele tempo lá. Só era sócio. E também assim, né? Antigamente o autista ele era tão excluído da sociedade, né? Não sei se seria isso, mas
os pais pareciam que tinham vergonha de apresentar Era o filho melhor pra sociedade. Melhor deixar ele escondido. dentro de casa do que apresentar a sociedade para ele. Até numa novela da Globo passou uma vez, né? Uma autista que ela pintava quadros e ficava só dentro de casa e os pais não deixavam ela sair e ela queria sair, conhecer o bairro, enfim, ela chegou a se apaixonar por um cara na ficção, né? Ah, e aí quis casar com ele, não Casou, deixar. e aí os pais não queriam deixar, porque tinham medo de como ia ser a vida dela a dois, sem os pais por perto, e nananã. Então, assim, eu e meu marido, nós somos pais do Augusto, e a gente não costuma prender nosso filho. Também a gente não é aquele, não vou dizer assim, exagerado, né? Mas a gente não dá asas sem que ele queira voar, né? Então, assim, a gente também não poda os sonhos dele. A gente está aqui para apoiá-lo no que ele quiser, né? Mas é aquela coisa, a gente é pai, a gente é mãe, a gente quer ele por perto, né? Às vezes o pessoal fala assim, daqui a pouco ele tá te dando neto. Que me dando neto, gente? Pelo amor de Deus, ele é uma criança de 5 anos. Aí meu marido, daqui a pouco ele tá com namoradinha dentro de casa. Eu falei, mas vou pegar as namoradas de chinela, meu filho. Na minha casa ninguém entra, entendeu? E eu sou pai de sentido. 2 meninas, então imagina que eu tô sofrendo já. Mas eu acredito que... Opa, olha aqui, ele quer participar. Mas eu acredito que a gente ainda tem muitas pautas, muitos assuntos interessantes sobre isso. E a gente tem que, sim, dar mais visibilidade, como tu falou. E tornar comum, né? Acho que essa é a maior luta. Exatamente, é um assunto que é muito pouco falado. Muito pouco falado. E tem pouca informação, sabe, a respeito tipo, disso. tornar comum até para as crianças que convivem com eles, saca? Os próprios pais Que legal, instruírem essas crianças, pô, aquele menino ali, assim, assado, não sei o que lá. Ó, se ele vir com... Mas, se ele for assim, agressivo... tem pais que... imagina. Difícil, cara. Isso o mundo é difícil. Gente, assim, quando a gente vai no parquinho com ele, eu passei por uma situação um dia desses que, assim, me dá... Sabe, assim, ó, eu respiro fundo, conto até 10 e, ó... Porque dá vontade de esganar uma pessoa, assim, que, tipo... Pô, tu tá num parquinho com teu filho. É um lugar de socialização, né? Por mais que estejamos em meio a uma pandemia. É um lugar onde ele vai pra socializar. Então, assim, ele estava na gangorra. Tinham 2 gangorras, uma do lado da outra. Tinha uma menina numa gangorra. E eu e ele estávamos em outra. A menina estava com a mãe. Ele não sabe dizer para a pessoa sair dali que ele quer brincar com a menina. Ele olhou para mim e falou assim, mamãe, gangorra azul. A gente estava na laranja. Aí a mãe desceu da gangorra e ele subiu. No que ele subiu na gangorra, ela olhou para a filha e falou assim, ô filha, você quer brincar com ele? A menina olhou para ela e falou assim, não quero. Meu filho foi tentar uma socialização, sabe? Partiu dele, eu não forcei, não fiz nada demais. Ela saiu da gangorra, ele ficou sozinho, ficou chateado. A filha dela foi correr ao parque, eu cheguei nela, falei assim, querida, qual é teu preconceito com meu filho? Não, porque assim, porque ela saiu falando que existem outras gangorras no parquinho, né? Querida, qual é teu preconceito com meu filho? Eu não sei se tu sabes, ele tentou socializar com a tua filha. Mas existem outros aqui, não precisava ter tirado a gente dali. Eu falei, querida, ele é autista. Ele é autista e tentou socializar com a tua filha. Tu tem noção da grandeza que isso é pra mim? Não tem, né? Pois é. Infelizmente, vocês que são mães de crianças normais, típicas, não sabem o quão grande é o nosso sentimento quando uma criança atípica tenta se comunicar com outra. Vocês não dão valor para isso aqui, entendeu? A gente dá valor para isso. Porque cada coisinha, por mínima que seja, pra gente é engrandecedor. E ela, desculpa, eu não sabia que ele era autista. Eu falei, pois é, mas perdeu a oportunidade de conhecer um, sabe? Eu fico furiosa. E é bacana... furiosa.
Porque isso é uma reflexão interessante. Logo eu, pessimista, falando. É uma reflexão interessante que até pessoas que não têm nenhum parente, mas estuda, porque, cara, isso é muito comum, até para te preparar para essa situação, isso condicionar o teu filho. Cara, o mundo tá aí, tá ligado? Mas essa mãe deve ter depois... Ela deve ter parado de pensar, ela deve ter parado. Assim parou. esperamos. O meu marido olha pra mim e fala assim, cara, ela não devia ter pisado no seu calo. Eu falei, ela teve sorte que eu respirei fundo, contei até 10 e fui bem calma com ela. Mas foi bacana isso, porque garanto que ela pensou. Acredito que tenha parado pra pensar, né? Pensou, assim. Tem que ter pensado. Tem que ter pensado. E já entra o lado mãe, né? Daí, no caso, tu já virou uma leoa ali. Não, como é que é isso aí? Exatamente. E ela se identificou, tenho certeza. Tenho certeza que se identificou. E, pessoal, esse é o Sem Nexo Podcast. A nossa intenção aqui é dar visibilidade, é conversar, é trocar. Fala longe do microfone de Porque graça. no meu fone tá tudo certo. Pra ti tá tudo bem? Então tá tudo certo. Vocês têm que saber. Então eu tiro o microfone aqui. Não, mas esse é o Sem Nexo, cara. Acho que é isso. Essa é a nossa intenção aqui. A gente conversar para que as pessoas possam evoluir, para que a gente evolua e vamos evoluir, pessoal. E a gente, eu digo a gente, mas quem está inventando essa moda sou eu. A gente quer trazer de volta quem já passou por aqui, com outro convidado. A gente vai trazer essa mãe. A gente sabe quem é essa mãe, a gente vai trazer ela. Vamos montar um ringue. Não. E aí daqui a pouco a gente vai querer que você volte com alguém de um outro mundo, assim, de um outro, sei lá, a gente não sabe ainda, mas a gente vai querer fazer uma mesa redonda com pessoas de mundos totalmente diferentes pra gente vir debater e tal. Sei lá, daqui a pouco até um humorista de humor negro a gente consegue, vamos lá conversar, bater um papo sobre isso e tal. Então, a gente vai ter mais uma oportunidade de... Fazer um ping-pong, né? Isso! De poder vir aqui e trazer esse mundo que é bacana e importante todo mundo saber sobre isso. Né? Exatamente. E se você curtiu... Tô falando muito alto, né? Tá bom aqui, João? Tá de boa? Tá. Tá, se você curtiu, cara, dá um like ali. Se você não curtiu no YouTube, né, no caso, dá o dislike e comente, né? Comente nas redes sociais, entra no Instagram, compartilha com a gente aqui o que você tá achando. A nossa intenção é sim ter essa interação. Então, cara, se posicione nas redes sociais. Ou não também, né? Obrigado. Obrigado sim. Eu vou fazer um breve comentário aqui. Claro. Quem quiser saber um pouco mais sobre a nossa vivência com o autismo, a gente tem uma página no Instagram que se chama Mundo do Guto Félix, e lá a gente compartilha um pouco da nossa vivência com ele, as nossas experiências, o que a gente traz de tratamento para ele, tanto tratamento como clínico, até tratamento caseiro mesmo, né? O Rei das Selvas, tá na né, descrição filho? falando nisso, tá? Na descrição. E tu produz conteúdo no teu Insta também? No meu Instagram pessoal, não. A gente deixa mais pro Instagram dele mesmo, que a gente criou como um álbum para ele, né, no futuro. Mas... Ai, meu Deus, meu chugo. Para ficar registrado a evolução dele, né? Fala assim, ó. Oi, gente. Fala. Dá oi pro pessoal. Fala assim, oi, gente. Quanta gente, né, cara? Muita gente. Não conheço esse povo, mãe. Fala assim, oi, pessoal. Fala. Aquele é o mais feio. Você tá cantando, fala assim, oi, pessoal. Eu quis me meter aqui só para falar uma coisa muito importante. O pessoal comenta às vezes assim que tem pais que criam Instagram para os filhos, né? Ainda pequenos, e que é um absurdo, e que a criança não sabe ainda o que é a internet. E quando me perguntam isso, eu sempre digo que o que a gente fez não é algo nesse momento pro Augusto. Tanto que ele não mexe. Quem mexe somos nós. O que a gente fez foi para mostrar para as outras pessoas como é o cotidiano de uma criança autista. Como é a evolução de uma criança autista. Eu digo a gente, mas quem fez foi a Fran. Quem comanda isso, praticamente, é a Fran. E a gente não ganha nada com isso, aí não tem nenhum patrocínio. Eu não queria me meter a aparecer no vídeo, eu queria deixar só com ela, mas eu achei importante fazer essa ressalva, porque eu sei que tem muita gente que critica em relação a pais que criam uma conta, uma rede social para as crianças. Então, a gente cuida
da rede social que a gente criou para mostrar o cotidiano dele, não que a rede social é dele. Ok? Um beijo, tchau, continuem com a minha esposa linda e maravilhosa. Até para dar visibilidade, né, Félix? Para outras pessoas que se identificaram com vocês também serem encorajadas, né, a continuar, não só com a história do autismo, mas como um casal, como ela comentou ali, de se unir, sabe? Toda a situação que vocês estão colocando à disposição, sabe? Exatamente. Não sei se tem algo lá desde o começo mesmo, de quando a gente descobriu, né, o diagnóstico e tudo mais, mas a ideia é essa, é mostrar a evolução que o Augusto teve e que a gente teve como família. Eu fui um cara que evoluí, assim, enormemente. Eu era um cara que não aceitava, eu acho que ela já deve ter contado isso para vocês. Imagina, falei pouco mal de Diego. Não vou ser redundante. Eu era um cara que... Tentei ajudar aqui, mas não deu. Eu não entendia muito bem, né, o que era o autismo, como era o autismo, eu achava que a culpa era minha. Enfim, né, tudo que ela já deve ter explicado para vocês. E essa rede social, no formato que a gente criou, veio para isso, para mostrar a nossa evolução e a evolução dele. E compartilhar. E compartilhar com os outros, verdade. Agora fala assim, ó. Tchau, gente. Aê! Esse Depois foi o dessa, Sem Nexo. podcast.